Boa noite, novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 1. Capítulo 1, hoje nós vamos considerar os versos de 4 a 6. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Você já ouviu falar, certamente, se não todo mundo, quase todo mundo, já ouviu falar no Dia de Ação de Graças. Esse é um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos, ou no Canadá também é muito importante, comum aparecer em filmes referência a esse feriado, que aqui no Brasil, apesar de existir uma lei estabelecendo o Dia de Ação de Graças, ele não é adotado, não é um feriado em si, não há folga do trabalho, mas existe a data aqui no Brasil do Dia de Ação de Graças. E o objetivo desse feriado, conhecido, especialmente por nós brasileiros em séries, filmes e etc., é celebrar o agradecimento pelas bênçãos recebidas no ano anterior. A regra é bem simples. Se algo bom aconteceu, agradeça fazendo um banquete. A regra é clara. O curioso é que quando eu comecei a pesquisar sobre esse feriado, quase a totalidade dos sites que eu encontrei apontavam como uma qualidade deste feriado o fato dele não ter origem religiosa, não ter fim religioso. Quase a totalidade. Eu desafio você, se puder e quiser, a pesquisar. Você vai ver que vários sites vão dizer o diferencial positivamente deste feriado é que ele não tem origem religiosa. Felizmente, não me conformei com esta resposta e resolvi pesquisar mais a fundo com essas respostas e resolvi pesquisar mais um pouco. Pois me parecia, quando eu escutava falar desse feriado, que claramente ele tinha um pano de fundo cristão, porque é uma marca do cristianismo a gratidão. Então eu imaginei que esta tradição também tinha esta origem. E graças a Deus eu não me enganei. A raiz do Thanksgiving, ou ação de graças, dia de ação de graças, remonta ao rei Henrique VIII da Inglaterra. O rei Henrique VIII era casado com a esposa dele, chamada Catarina de Aragão. Mas por razões diversas, que não vêm ao caso aqui, ele se interessou por uma outra mulher da corte, chamada Ana Bolena. Por isso, por causa desse interesse, o rei Henrique solicitou ao Papa Clemente VI permissão para se divorciar. Só que o Papa negou o pedido do rei Henrique VIII da Inglaterra. E, devido a essa negativa, o rei então estabeleceu em um tribunal inglês que ele estava divorciado. Ele não deu por um lado, ele fez por o outro. Só que, em consequência desta ação do rei, em 1533, um ano depois a decisão judicial que declarou a separação do rei com a Catarina, Henrique VIII foi excomungado da igreja. Após a sua excomunhão, Henrique VIII fez o quê? Criou uma igreja para si, que ele não era bobo. Então, se a igreja expulsou ele, ele criou uma para ele. Essa igreja é a igreja anglicana, que até hoje segue firme como a religião oficial da Inglaterra. Só que, como consequência deste rompimento, Henrique acabou com uma série de feriados católicos. E para compensar esses feriados que tinham acabado, a igreja anglicana criou outros para colocar no lugar. E um destes feriados foi o bendito Dia de Ação de Graças, que naquela época, quando Henrique VIII idealizou esse feriado, ele era para agradecimentos diversos, não tinha uma finalidade específica. Só que o desenrolar da história conta que a igreja anglicana, depois de um tempo, passou a perseguir os protestantes,
que não se conformavam com a liturgia oficial da igreja anglicana. E por causa dessa perseguição, muitos protestantes fugiram da Inglaterra para as Américas, inicialmente para a América do Norte. Curiosidade, parênteses, uma curiosidade, é que esses homens que fugiram da Inglaterra, que são chamados de separatistas, eles deram origem também nessa fuga da Inglaterra. Uns foram para a Holanda e ali na Holanda deram origem às primeiras igrejas batistas. Fecha o parênteses. E parte desses colonos, desses separatistas, eram protestantes de convicções calvinistas que escaparam para a América do Norte em um famoso navio chamado o navio Mayflower. E levaram aos Estados Unidos, esses homens, a tradição do Dia de Ação de Graças. Claro que, naturalmente, como cristãos, para agradecer a Deus pelas graças recebidas. Essa história é apenas um exemplo de como a gratidão deve ser uma marca do cristão onde ele estiver. E são algumas das razões pela quais os cristãos têm que ter esta marca da gratidão que Paulo vai nos ensinar na sequência do texto. Então, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 6, e enfim vou ler a palavra do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Que ela revele edificação na Tua casa nesta noite. E que Teu Espírito Santo grave em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, aquilo que ouvimos da Tua parte. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja em Corinto, como eu tenho repetido e vou repetir, não sei até quando, estava fortemente influenciada pelo mundanismo. Era uma cidade, Corinto, onde ficava a igreja de Corinto, era uma cidade completamente degradada moralmente, imoralidade sexual, competição, soberba, desobediência, feminismo, equívocos quanto ao dom de línguas e etc. estavam brotando ali no meio da igreja em Corinto. Mesmo diante desta terrível condição, Paulo saúda esta igreja, destacando a grandeza da verdadeira identidade ou da natureza daqueles irmãos. Foi o que nós consideramos nas últimas 3 mensagens. E qual era a grandeza da natureza daqueles irmãos? Isso está no verso 2. Porque eles pertenciam a Deus, foram santificados, entre parênteses, justificados por Cristo Jesus, e foram chamados para santidade. Então, a razão da grandeza da igreja não estava no comportamento pervertido, mas estava na natureza desta instituição criada por Deus, um grupo de homens, um grupo de pessoas, homens e mulheres, que pertenciam a Deus, foram santificados, separados para Deus, justificados, e foram chamados para a santidade, para desenvolver uma vida de obediência ao Senhor. Diante da grandeza inerente que ele revelou à igreja que ele saúda, mesmo com todos os problemas, Paulo não poderia expressar outro sentimento na sequência, senão gratidão ao Senhor por aquela igreja. E é isso que nós vamos ver nesta noite. O primeiro ponto é gratidão pela graça concedida à igreja. Está lá no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Ponto. O início desse verso é muito surpreendente à luz do contexto da igreja de Corinto. Porque Paulo diz para aquela igreja tão difícil, tão problemática, sempre. Note que ele não diz eu dou graças, ele diz sempre dou graças a meu Deus por vocês.
Será que ele confundiu a igreja, errou, mandou a carta para o lugar errado? É claro que não. Alguns estudiosos têm sugerido que Paulo está sendo irônico aqui. Isso provavelmente porque esses homens não compreendem o contexto e o entendimento central da teologia de Paulo. Na verdade, Paulo sabe que o problema dos irmãos na igreja de Corinto não está relacionado às bênçãos que eles haviam recebido da parte de Deus, mas à atitude daqueles irmãos diante das bênçãos. Vou esclarecer. Paulo agradece porque ele sabe que o problema não estava no que Deus estava concedendo à igreja, mas como a igreja estava vivendo com aquilo que Deus estava concedendo a ela. Então é por isso que Paulo começa, depois de exaltar a natureza da igreja, ele vai agradecer e veementemente: sempre dou graças a meu Deus por vocês. E por quê? Qual eram essas bênçãos? Quais eram essas bênçãos que a igreja tinha recebido? Tem várias, mas Paulo aqui no início da carta, ele destaca alguns. As principais eu já falei. A igreja tinha sido adquirida pelo sangue de Jesus a Deus. Então era a igreja de Deus, dos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Essas bênçãos Deus concedeu àqueles homens e mulheres em Corinto. E é precisamente por causa dessas bênçãos que eles haviam recebido de Deus que Paulo nutre um grande sentimento de gratidão. Note, se nós interpretarmos que é uma ironia ou que não tem sentido Paulo agradecer pela igreja de Corinto em razão dos problemas, nós não entendemos nada. Por quê? Porque Paulo não está agradecendo a igreja de Corinto por como eles eram. Paulo está agradecendo a Deus pelo que ele fez na igreja de Corinto. De mesmo naquela cidade pervertida, ele resgatar alguns. Ele está agradecendo a Deus porque ali em Corinto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fazendo referência a Romanos 5:20. A razão da alegria de Paulo é claro que não é o comportamento pervertido e mundano que estava se filtrando na igreja. Prova disso é que ele escreveu 4 cartas para orientar aquela igreja a andar melhor. A Bíblia tem 2. Quem estava aqui na primeira mensagem introdutória, eu expliquei essa questão das 4 cartas. Depois você pode entrar no site ou então no Spotify e, se quiser, saber um pouco mais sobre isso. Mas Paulo escreveu e se dedicou a reformar o comportamento daquela igreja. Mas aqui, Paulo revela a gratidão pelo agir do Deus que ele serve. Paulo é grato pelo trabalhar de seu Deus. Mesmo naquele terreno árido de Corinto, Deus derramou graça e misericórdia. É o que vamos ver na sequência do texto. Por que Deus derramou graça, Deus derramou graça e misericórdia? Está lá no próximo texto, o texto confirma isso. Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. No grego, a raiz deste termo graça possui sentido tanto de favor recebido, como de dons recebidos. Qual a importância dessa informação? Paulo está maravilhado pela graça que Deus tinha derramado, separado homens e mulheres para si em Corinto. Graça essa que também ele evidencia na sequência da carta que nós vamos acompanhar depois, que aquela igreja tinha recebido toda a sorte de dons. Você pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. E por fim, neste verso 4, Paulo afirma que esta graça, ou seja, tanto os dons quanto a separação do povo para ele, que Deus estava concedendo, ele concedia em Cristo Jesus. Isto é, na pessoa de Jesus. Os beneficiários desta graça foram redimidos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora eles eram separados
do mundo, ainda que sendo influenciados de alguma forma negativamente. Mas a verdade é que o cristão, ele continua sendo influenciado, pode ser influenciado de alguma forma negativamente pelo mundo, mas o verdadeiro cristão já está definitivamente separado em Cristo Jesus, quando creu verdadeiramente no Evangelho e se arrependeu dos seus pecados. É por isso que Paulo está agradecendo. Algumas aplicações aqui. Paulo poderia muito bem olhar somente para os problemas e lamentar. A igreja era cheia de problemas, mas ele agradece pelo que Deus estava fazendo ali, apesar das circunstâncias. Isso revela ensinamento para mim e para você. A gratidão deve ser uma marca do cristão. Por quê? Porque só o fato de ser cristão já é motivo de gratidão eterna. Se nada mais dá certo na sua vida, e você for cristão verdadeiro, já tem motivo para agradecer até o fim da sua vida. Isso é lógico. Porque a palavra diz que a vida é como um vapor que vem e depois acaba. Mas existe uma vida eterna para aqueles que estão em Cristo. E existe uma morte eterna para aqueles que não estão em Cristo. Então, só o ser cristão, se você entende, cada um de vocês que está aqui nessa noite, entende em seu coração que você pertence a Cristo, você confia na obra dele, e por isso tenta viver de forma que agrada a ele, tudo isso recebido pela fé. Se você entende tudo isso, então você já tem motivo para agradecer. Você pode ter chegado hoje aqui com um problema, você pode ter chegado hoje com uma dificuldade, uma tristeza, algo angustiando o seu coração. E isso é normal. No mundo terei aflições. Mas ainda, apesar das aflições, você tem motivo para agradecer. Outra lição que nós podemos tirar é como nós devemos olhar para a igreja de Deus. Olha como Paulo olha para aquela igreja que tinha moralidade, tinha de tudo. Ele olha com o coração grato. Ele sabe, ele é consciente, ele não deixa de lado os problemas. Mas isso não impede que ele olhe para aquela igreja com um coração grato. Como você tem olhado para a sua igreja? Você que está nos visitando, que deve ser membro de alguma igreja, como você tem olhado para a sua igreja? Será que é muito mais fácil enxergar os problemas, as dificuldades? O banco não está bom, eu não gostei dessa programação, o pregador não fez do jeito que eu queria, o ar-condicionado não está esfriando, o louvor não tocou a música que eu queria que tocasse, não me botaram para fazer isso, não me botaram para fazer aquilo. E aí você vai medindo a igreja. A igreja em Corinto, eu acho que é bem parecida com muitas igrejas do nosso tempo, mas a igreja de Corinto era muito ruim. E Paulo olha para eles grato a Deus pelo que Deus estava fazendo por eles, porque a gratidão é para aquele que dá, e quem dá é Deus. A gratidão do apóstolo Paulo é pelo favor de Deus para com a sua igreja. De outro lado, se você parar de enxergar os problemas um pouco, você é grato pela sua igreja? Tem agradecido a Deus por ela? Obrigado, Senhor, porque tu me colocaste aqui. Ou não? Não faz diferença nenhuma. Como seria a sua vida se não fosse a igreja? Eu encontro, olhando para a igreja, conhecendo os defeitos e as dificuldades, eu sempre encontro motivo para agradecer pela igreja. Eu vou dar um testemunho de ontem, isso aqui é uma situação que tocou muito o meu coração e da minha esposa. Onde a gente mora, nós temos um vizinho que ele é muito simpático. E a simpatia dele, naturalmente, vem do caráter cristão dele. É um irmão, se eu não estiver enganado, é da Assembleia de Deus, mas ele sempre é muito... cumprimenta, sempre fala, me olhava de longe, ei, vizinho, tudo bem? Então, sempre muito simpático. E com o tempo eu comecei a ter algumas interações bem curtas com ele, eu sou meio tímido. E ontem eu estava chegando em casa, ele estava sentado assim no hall do elevador. Aí, oi, vizinho, tudo bem? Boa noite. Aí eu
apertei no botão do elevador esperando para subir, ele veio falar comigo. Aí disse, oi, vizinho, tudo bem? Queria lhe contar uma coisa. Diga. Ele me contando, né? Não, é que aprove ao Senhor levar a minha esposa. Rapaz, a esposa dele, a gente viu, eu e minha esposa encontramos há 2 meses atrás, alguma coisa assim. E ele me contou que foi uma doença que ela teve e morreu rápido. Não foi Covid. Ela teve uma doença no pulmão e rapidamente morreu. E aí eu disse, meu Deus, o que eu posso falar para consolar esse homem agora? Aí eu disse que o Senhor lhe seja o seu consolo, que você confie nele. Aí ele disse assim, olha, mas meu irmão, eu estou encontrando na igreja forças para perseverar. A minha filha, outro dia eu me alegrei porque a minha filha, numa reunião da igreja, agradeceu, porque a mãe dela não sofreu muito e o Senhor levou ela para o céu. Se não fosse a igreja na vida desse homem, isso é só um exemplo. Olha o que esse homem encontrou. É muito mais importante se isso aqui está funcionando, se o som está saindo bem. Esse homem encontrou comunhão na igreja, ele encontrou consolo, apoio no momento da dificuldade. É isso que é a igreja. Segundo ponto. Gratidão pelo ensino na igreja. Está lá no verso 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Na sequência, Paulo vai especificar por que a igreja em Corinto havia sido alvo da graça de... Porque ele entendia que a igreja em Corinto havia sido alvo da graça de Deus em Jesus Cristo. Qual era a razão pelo qual ele estava agradecendo da graça derramada? Porque aqueles irmãos foram enriquecidos, pois nele, em Cristo, é o início do verso, vocês foram enriquecidos em tudo. No que mais precisamente a igreja de Corinto havia sido enriquecida? Primeiro, não há qualquer relação com bens materiais aqui. É possível que, como Corinto era uma cidade grande, rica, de muito comércio, que alguns irmãos ali no meio da igreja fossem prósperos, e que a igreja, consequentemente, também fosse próspera. Mas não é por isso que Paulo está agradecendo. O foco do apóstolo não estava na prosperidade material, mas na prosperidade espiritual. Isso é claro no ensino do apóstolo Paulo. Leia esse texto lá em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. 2 Coríntios, que é para essa mesma igreja, ele vai escrever posteriormente. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que ele está falando. É a mesma graça, só existe uma graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico de dinheiro, de bens materiais, não, sendo rico de graça, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza material dele, não é pobreza espiritual, vocês se tornassem ricos como materialmente. Jesus deu riqueza material para a igreja? Não, espiritualmente. Assim, sabemos que Deus é detentor de incontáveis riquezas espirituais e deseja, e dá, e concede aos gemidos em Cristo. Deus é rico em bondade, paciência, misericórdia e graça. Cristo possui riquezas insondáveis, Efésios 3:8, pois nele se ocultam todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, Colossenses 2:3. E Deus supre as necessidades daquele que crê. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É desse tipo de riqueza que Paulo está dizendo que aqueles irmãos haviam sido enriquecidos. Qualquer
uma qualidade, está aqui, isso aqui é muito importante, qualquer qualidade que uma igreja possa possuir ou possui tem uma única origem. Qualquer uma coisa boa que você possa ter ou possuir, possui uma única origem. Tiago 1, 16, 17 diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda, aqui é toda, sem exceção nenhuma, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda coisa boa que nós temos, que nós recebemos, vem de Deus. E que riquezas eram essas que Paulo está se referindo especificamente que a igreja de Corinto estava rica? Ele vai dizer na sequência do texto, qual dessas riquezas? Que eles estavam enriquecidos em toda palavra e todo conhecimento. Aqui, na sequência, nessa parte, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, Paulo inicia especificando as dádivas centrais e gerais que estavam sendo derramadas na igreja de Corinto. Nós vamos ver posteriormente que, além destas, a igreja era rica em dons. Isso vai chegar o momento de nós vermos isso. Mas agora Paulo quer destacar esses dons que estavam sendo derramados ali, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O termo por palavra aí traduzido é logos, que se refere ao conteúdo do que se é pregado a respeito de Jesus. Logo, a igreja de Corinto, a despeito dos problemas, eram ricos, haviam sido enriquecidos, porque eles expressavam objetivamente a verdade do Evangelho de Jesus. Vou repetir, a igreja havia sido enriquecida porque na igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto compreendiam e expressavam objetivamente a verdade do Evangelho. Esse expressar significa compartilhar oralmente. Eles sabiam, os irmãos da igreja de Corinto entendiam e compreendiam racionalmente o Evangelho. Essa é uma graça pela qual Paulo está agradecendo. Mas não somente essa compreensão. O texto continua. Então não é somente em toda a palavra que eles foram enriquecidos, porque essa palavra tem um caráter exterior, mas também em todo o conhecimento. É o que está lá no texto. E esse termo conhecimento vem do grego gnosis, que traz um significado de apreensão, de entronização do conhecimento, aplicação da verdade cristã. Ou seja, não só eles conheciam a verdade do Evangelho de Cristo, como isso estava entronizado no coração deles. Ou seja, eles possuíam conhecimento espiritual do Evangelho. A NTLH deixa claramente este sentido do texto, deixa claramente mais claro. Tá? A NTL deixa mais claro esse sentido do texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, para quem tem a versão NTLH, para quem não, eu vou ler aqui. Por estarem unidos em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Em quê? Tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Paulo destaca, então, que a igreja possuía o principal, e é por isso que ele começa por isso. Aquela igreja, com aquelas dificuldades, possuía o principal, a compreensão e a apreensão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar da dificuldade de muitas vezes viver na prática esse Evangelho. Que aprendizado importante também para mim e para você. Qual é a principal pergunta que um crente deveria fazer sobre uma igreja que participa ou quer participar? Note que eu não estou falando que é a única pergunta. Eu estou falando qual é a principal pergunta que o crente deveria fazer sobre uma igreja em que ele participa ou quer participar. É muito fácil. Como é o ensino da palavra?
Como é a pregação? Como é a escola bíblica dominical? Existem instrumentos nessa igreja para ensinar fielmente a palavra do Senhor? Se a resposta for sim, todo o resto é secundário. Se a resposta a essas perguntas, se a igreja oferece condições de você compreender a verdade das Escrituras, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí também empenha o esforço de cada um de trazer o que entendeu para o coração, a principal pergunta foi respondida. Todo o resto, tudo que você possa imaginar, é secundário. Do contrário, você pode estar ou frequentar igrejas com estruturas magníficas, louvor incrível, como a nossa. Eu considero a estrutura magnífica e o louvor é incrível. Conforto absurdo, também considero que nós temos um conforto absurdo. Mas se a palavra não for ensinada, não vale nada. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muitas vezes. Às vezes, vem visitante aqui, inclusive um grande amigo meu, mas veio visitou aqui num domingo. Aí terminou, eu ansioso, fui falar com ele, perguntei, e aí, o que tu achaste? Não, o problema foi o louvor, é que eu não gosto de hino, eu gosto de um negócio mais moderno. Isso é falta de compreensão no coração do que é uma igreja. É claro que não pode vir aqui tocar um funk, que aí já é consequência de um falso ensino bíblico, tá? Mas o ritmo da música, se o cara cantava bem, se o cara não cantava bem, isso tudo são coisas boas. É bom que você se dedique com zelo para fazer o melhor em qualquer área. Mas não é isso que deve definir se você vai participar de uma igreja ou não. Isso é um absurdo. É cada história que eu não vou nem contar, é cada história que eu ouço. Não, é porque lá na minha igreja acontece isso, isso, isso. Só absurdo. Mas eu fico lá porque o louvor é legal. Ou eu fico lá porque é perto de casa. Mas para sair para uma festa, atravessa a cidade. Não faz sentido isso. A apreensão do conteúdo exposto também faz parte do Evangelho, também faz parte do processo de santificação. Para isso é necessário investimento. Não adianta a pregação ser fiel se também você não se empenhar em tirar ela dos ouvidos, da mente e levar para o coração. Então, consequentemente, isso faz parte do processo de se tornar mais santo, de santificação. Mas no processo de santificação, como nós vimos no último culto, existe uma sinergia de forças. Deus santificando a sua igreja e nós também nos esforçando para nos tornarmos mais santos. E quanto você tem investido na sua vida espiritual? Você pode rapidamente ter respondido, eu tenho investido bastante, eu faço devocional, eu oro. Tá, mas eu vou perguntar, quanto você tem investido na sua vida material? E considere material não só o dinheiro que todo, formação, estudo, concurso, prova disso, emprego disso, entretenimento, tudo. Quanto você tem investido na sua vida material? Infelizmente vai ficar, a espiritual muito provavelmente vai ficar lá embaixo. E tudo que eu falo aqui é para mim e para você. O terceiro ponto. Gratidão pelo testemunho da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. O texto diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E eu leio na NVI, isso aqui é importante para a compreensão desse texto. Quem está lendo na revista atualizada pode ter uma compreensão diferente, mas eu vou tentar explicar aqui. A mensagem do verso 6 pode ser tanto uma reflexão posterior, que explica o versículo precedente, conforme a NVI traduz, que é a versão que eu estou usando, ou uma introdução para o versículo posterior, focado no verso 7,
como a revista atualizada traduz. Eu creio que a primeira opção, refletir ao versículo anterior, o versículo 5, como uma conclusão do raciocínio depois do versículo 5, faz mais sentido. Porque o testemunho de Cristo aí deve ser entendido como o conteúdo do Evangelho, que é justamente o que Paulo está agradecendo. Em outras palavras, Deus confirmou a verdade do Evangelho de Cristo no coração dos coríntios. Se você ler na versão ESV, versão em inglês, esse mesmo texto vai traduzir, e aqui é tradução livre, tá? Desconsidere, eu não sou muito bom. Mas esse texto vai ser escrito da seguinte forma: o testemunho não de Cristo, mas o testemunho sobre Cristo. Assim, o que havia sido confirmado entre eles era o testemunho sobre Cristo, ou a pregação do Evangelho, que é justamente o que Paulo está agradecendo. Logo, o ponto é sobre o modo como Deus confirmou o testemunho sobre Cristo no coração dos coríntios. De modo que, mesmo com os problemas, claramente se enxergava naquela igreja conversões verdadeiras, pessoas lutando para levar uma vida de santificação, se empenhavam em entender e compreender as verdades da palavra do Senhor e aplicá-la. É claro que os problemas saltam aos olhos, porque Paulo escreveu a carta para confrontar os problemas, mas o que dá a entender aqui esse texto, que apesar dos problemas, haviam ali naquela igreja homens e mulheres que estavam se dedicando a uma vida cristã de fato. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, é que apesar das dificuldades, é possível avançar espiritualmente, mesmo que essas dificuldades sejam dentro da igreja. O segredo para esta perseverança sobrenatural está na compreensão do Evangelho e na aplicação da palavra de Deus ao coração. Isso aqui pode ser observado historicamente. Em todo lugar que esses dois pilares foram derrubados, ou um ou outro, ou os dois, a igreja morreu. Em todo lugar que o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo deixou de ser pregado e tentado ser vivido, a igreja morreu. Você já ouviu falar que, eu acho que eu já falei até recentemente isso aqui, da Europa pós-cristã? Já. O que é a Europa pós-cristã? É o declínio da igreja cristã na Europa, porque a palavra do Evangelho, a ortodoxia bíblica, o Evangelho verdadeiro de Cristo, que confronta o homem pecador, deixou de ser pregado. A palavra de Deus deixou de ser crida como a palavra de Deus, em todos os seus caracteres. Deixou-se de reconhecer a autoridade das Escrituras, deixou de se crer nas verdades dos milagres, do sobrenatural de Deus. Deixou-se de entender a pecaminosidade do homem, a necessidade de um Salvador. Então, quando o Evangelho sai da mente e do coração da igreja, a igreja morre. A igreja de Corinto era problemática, mas era uma igreja viva, porque o Evangelho era anunciado, e aqueles homens homens e mulheres, se esforçavam em colocar a verdade do Evangelho, levá-la da mente para o coração. O dever de todos os cristãos, não somente dos pastores, é dever de todos os cristãos, não somente dos pastores, é outra aplicação, é conhecer a verdade e contribuírem na defesa do ensino da palavra do Senhor, na defesa do verdadeiro Evangelho. Não é só responsabilidade dos pastores, dos líderes de metanoia. Não, é responsabilidade de cada um de vocês. Porque olha o que Paulo disse, onde foi enriquecido toda a palavra, o testemunho foi confirmado. Onde? É o testemunho sobre Cristo. Onde? Entre vocês.
Cada um de nós não deve evitar esforços para viver segundo a palavra e, consequentemente, testemunhar disso. Assim como, usando o exemplo, assim como eu enxerguei naquele meu vizinho, apesar de não conhecer muito o testemunho de Cristo, cada um de nós tem que ser assim. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes do testemunho de Cristo. Eu estou parafraseando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se for ouvinte, o que acontece? Estarão enganando a si mesmos. Concluindo, a gratidão é uma marca do cristão e da igreja. Não só porque é humilde e bonito ser grato. É humilde e bonito ser grato. Não só porque é moralmente correto ser grato. É moralmente correto ser grato. Mas porque, e principalmente, é lógico e inteligente. Do contrário, o crente ingrato revela ignorância e estupidez. Porque 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: pois quem torna vocês diferente de qualquer outra pessoa? Paulo está escrevendo para essa igreja. Quem torna vocês diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Se tudo nós recebemos, só nos resta agradecer. E era isso que Paulo estava fazendo, agradecendo, porque mesmo naquela igreja terrível e pervertida, deixa eu achar o texto, naquela igreja terrível e pervertida, a graça de Deus em Jesus havia sido derramada. E eles foram enriquecidos no conhecimento, na compreensão da palavra e também na apreensão, na entronização da palavra do Evangelho, no testemunho de Jesus Cristo. E isso foi confirmado no meio deles. Que o Senhor tenha misericórdia, a mesma misericórdia que teve um dia com Corinto, com a nossa igreja, com todos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém.